Boa noite, queridos, minha gente querida, minha gente amiga, muito bem-vindos. Vamos começar. O livro é de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Agenda Cristã. E o nosso capítulo de hoje é Razoável Pensar Nisso. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evoluídos. Muito importante exercitar a tolerância todo o tempo. Vamos para o livro dos Espíritos. Estamos no item Pluralidade dos Mundos, no capítulo da Criação. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, não se assemelham de modo algum. Por isso, cada um tem uma forma de vida diferente da outra, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entra num novo capítulo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o primeiro item é simplicidade e pureza de coração. Começa com duas citações do Evangelho. A primeira é de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E a segunda é Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que eles apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não tenha se despojado em suas existências precedentes. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição poderia nos oferecer o tipo da verdadeira pureza. A comparação é exata, porém, do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí Jesus não dizer de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que só a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não teria podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos
se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão pela qual, ao aproximar-se à encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravá-la. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável, por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Vamos terminar então com uma frasezinha do livro Perdão em Vida. Essa frase é de Jacques Aboab, também psicografado por Chico Xavier. Quem não compreende não tem facilidade para amar, e quem não ama não consegue ser feliz. Eu gostaria de informar que nos próximos dias eu devo ficar menos frequente, porque eu vou ficar mais ocupada, vou viajar, e aí, quando eu puder, eu volto. Até lá, então.